Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Para você que já acompanha o nosso trabalho aí semanalmente, as nossas transmissões todo domingo aí por volta de 10 da noite. E também para você que chegou agora por aqui, ou aqui no Facebook, ou você que encontrou o nosso conteúdo no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, que realmente nessa noite, ou independente do horário que você tiver acesso a esse vídeo, que o Senhor venha confirmar essa mensagem ao seu coração, que ela venha ser de bênção, de crescimento, de muita reflexão para você e para a sua família, né? Sempre importante dizer que para você que quer continuar tendo esse conteúdo para enviar, compartilhar para todas aquelas pessoas que são caras, importantes para você, é importante que você não apenas me siga no Facebook, mas também no YouTube. Por quê? As nossas transmissões, antigamente, para quem está chegando agora, eu comecei este trabalho das lives logo que estourou a pandemia em 2020, acho que ali metade de 2020 mais ou menos. E de lá para cá venho fazendo esse trabalho. Porém, de uns 3 meses para cá, a Meta, a empresa responsável aí pelo Facebook, mudou algumas diretrizes, e essa transmissão ela não fica salva por mais de 30 dias. Então, para quem acompanha no ao vivo, né, aqui pelo Facebook, daqui 30 dias, se você procurar essa transmissão, você não vai encontrar mais, né? As lives de nenhuma espécie, né, não ficam mais salvas, né, na plataforma. Então, você que gosta desse nosso trabalho, que já conhece há bastante tempo, ou está conhecendo agora, e essa mensagem desta noite, ou alguma das últimas também, falou muito ao teu coração, nos acompanhe lá no YouTube. O canal é Evangelista Robson Camargo, e por lá você vai ter sim as transmissões anteriores, já tem bastante conteúdo por lá. Então nos siga por lá e deixe, se possível, teu comentário, teu like, teu compartilhamento, que ajuda bastante no engajamento do canal, ok? E se inscreva também, muito importante também. Dito isto, vamos para a parte mais vital dessa transmissão, que é a mensagem, né? Estamos fazendo uma série de ministrações em cima das 7 cartas do apóstolo João às igrejas da Ásia Menor. Então, essas 7 cartas nós estamos aplicando aos nossos dias. Bom que se diga, não estamos fazendo uma leitura expositiva, com uma abordagem histórica, não são aulas, né? São 7 domingos em que estamos aplicando para os nossos dias as lições dadas aí para estes povos específicos, para essas igrejas específicas, ok? Estamos hoje já na 5ª, né? Parece que começamos ontem, né? E já estamos aí perto aí de terminar, inclusive. Agora estaremos lendo hoje o relato escrito por João para a igreja de Sardes. Semana que vem, Filadélfia, na outra, Laodiceia, e já termina, né, essa série. E hoje estaremos lendo, você que tem aí sua Bíblia, capítulo 3 de Apocalipse, do verso 1 ao verso 6. Sempre tenho o costume de dizer, e não vai ser nessa live diferente, né? Sempre que você acompanhar uma transmissão ou uma pregação em um culto público na igreja, sempre tenha a sua Bíblia para realmente verificar se aquilo que está sendo falado é o que está escrito, né? Sempre é importante ser prudente e ser fiel, não a pregadores, mas à palavra de Deus, né? Não ao método dos homens, mas a nossa regra de fé e prática, que é a Escritura Sagrada. Então, repetindo, é o último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 3.
leremos do verso 1, do verso 1 até o 6. O título é Carta à Igreja em Sardes, mas nós temos um tema para essa carta de hoje, para a aplicação que faremos essa carta de hoje, que é Cartas do Pai, é o nome da série. Quinta carta, aparência de morto, conduta, aparência de vivo, desculpem, aparência de vivo, conduta de morto. Vamos ver então o quão séria essa carta é. Já pelo tema já dá para ter uma noção. Assim diz João à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Passemos então à aplicação. Lendo esse texto, eu me peguei pensando nos extremos, né? Na semana passada falávamos a respeito da igreja de Tiatira, que era uma igreja que você vai notar que era o oposto da que usaremos hoje aqui. Tiatira era uma igreja quase perfeita. Ali era um povo quase que sem defeitos, né? Era como aquele filho que um pai poderia dizer: olha, meu filho me enche de orgulho. Aquele filho que o pai enche a boca para dizer: esse é o meu filho. Sardes, como acabamos de ler, parece ser o extremo oposto. É como aquele filho que o pai olha e fala: é meu filho. Apesar dos apesares, né? É meu filho. Aquele pesar, né? Para falar. Como fazemos de costume, estaremos lendo versículo a versículo para a aplicação devida, né? Aparência de vivo, conduta de morto. Igualmente as outras cartas, o anjo, aliás, João, o apóstolo João, fala aqui ao anjo da igreja, né? Há várias interpretações quanto a isso, mas a mais conhecida é de que era ao pastor daquela igreja. E ele diz: olha, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sempre é bom dizer que o número 7, não somente o número 7, mas a grande maioria dos números, a grande maioria das figuras extraordinárias, nomes, enfim. Em Apocalipse há muita simbologia, tá? Então, cuidado ao levarem ao pé da letra literalmente o que está escrito, né? A literatura apocalíptica, né, também usada aqui por João para escrever essa carta, ela usa sempre de exageros ou simbologias. Sempre vai pender
para uma dessas questões para exemplificar uma lição, né? Então, aqui ele diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O número 7 ele faz menção à completude, né? À perfeição de Deus, né? O número 7 ele é atribuído a Deus sendo completo, sendo perfeito, não faltando nenhuma parte, não sendo necessário algo que complemente, né? Ele é suficiente por si próprio. E o número 7 é atribuído aí a ele. E as 7 estrelas aqui são essas 7 igrejas, né? Que estamos lendo aí. Tá? Então, só para deixar claro, né, as simbologias. É um Deus completo falando aí com um de seus filhos. Um povo específico ali. Sardes era uma cidade, então era o nome dado à igreja, geralmente era o nome da região onde aquela igreja estava. Conheço as tuas obras. E aqui, com certeza, é o verso mais importante deste capítulo, dessa carta. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Conheço as tuas obras é uma frase comum nessas cartas. E ela sempre que ela aparece, ela tem a conotação de eu conheço vocês. Eu tenho dito isso em cada uma das transmissões e é importante que seja frisado, sim, semanalmente. Conheço tuas obras, neste contexto dessas cartas, olha, eu não ouvi falar do que está acontecendo com vocês. Eu não ouvi por terceiros. Eu tenho visto, portanto posso falar com propriedade. Eu tenho presenciado a conduta de vocês. Então, o dono da igreja, Deus, olhando para o seu povo e dizendo: olha, por mais que vocês estão agindo como se eu nem existisse, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Conheço as tuas obras, e aqui ele apresenta 2 paralelos. Né? Tem nome de que vives. Então tem nome de alguém. Esse nome de que vives tem nome de que realmente está vivendo a vida cristã. Tem nome de que está vivo espiritualmente. Mas na realidade não. Está morto. O termo nome, ele é muito comum nos nossos dias, né? E levando aí em conta que estamos fazendo a aplicação para a nossa realidade, hoje em dia é muito comum alguém lutar, alguém se esforçar para, como diriam os mais jovens aí, né? Fazer o seu nome, né? Fazer o seu nome ser conhecido, para ter um nome de relevância, seja no meio empresarial, seja na internet como um influenciador. Isso também acontece nas igrejas. Né? Onde tem ser humano, vai ter essa característica. Né? Alguém que está muito preocupado em manter a aparência do seu nome, de manter ali uma imagem que enalteça quem ele é, ou quem o grupo que ele faz parte, a empresa que ele é dono, né? Manter em alta. Então a luta diária, mensal, anual, enfim, constante, intensa, de se manter a imagem de um nome no seu devido pedestal. Então é exatamente esse sentido também que esse texto está se referindo. Vocês têm nome. Aqui João está falando, claro, inspirado aí pelo Senhor, né?
todas essas cartas foram ditadas a João pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz, olha, vocês têm nome, vocês são conhecidos, vocês têm aí, o povo tem conhecimento de quem vocês são, vocês promovem a ideia, promovem a aparência, dão a impressão de que vocês são cheios de Deus. Mas para quem conhece vocês bem, e aí é o próprio Deus que está falando, ninguém melhor do que ele para conhecer alguém, esse povo está ouvindo do próprio Deus. Eu não estou olhando, usando um termo atual, né, para o marketing de vocês. Eu não estou olhando para a habilidade de merchandising de vocês. Eu não estou olhando para a habilidade da equipe de mídia de vocês. Eu não estou olhando para a maneira que vocês organizam o Instagram, para nada disso. Isso é aparência, isso é a embalagem. Aqui o Senhor está dizendo, olha, eu enxergo vocês, primeiramente, no que está aí dentro. E o diagnóstico que este pai, tão profundamente conhecedor dos seus filhos, o diagnóstico que ele faz daquele povo é terrível. Imagine, claro que seria um cenário absurdo, né? Até cômico. Se alguém chega no hospital, faz lá a sua bateria de exames, exame de sangue, eletro, enfim, raio-x, ressonâncias, faz tanta coisa, leva lá uma pilha, entrega pro doutor, e aí, doutor? E o doutor olha e fala, rapaz, tá tudo indicando aqui que você morreu, só esquecer de te avisar. Dei esse exemplo aqui até para dar uma quebrada um pouco. Seria assustador e engraçado, não? Alguém ter ali a convicção. Não, mas eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou falando, né? Eu estou, né, interagindo. E aí essa pessoa descobre, olha, estranho eu que ter que estar te avisando, né? Ninguém em volta de você te alertou. Você está morto. O Senhor aqui não está falando com um componente, com um membro daquela igreja. Ele está falando, primeiramente, com o pastor, mas, através dele, com todos. Olha, boa parte, me atrevo a dizer, a grande maioria de vocês, perante mim, está morta. E repare que, mais à frente iremos ler, né, que eram raros, haviam sim alguns ali que ainda estavam, né, numa situação mais, menos desesperadora. Mas imaginar esse cenário parece algo distante de nós, mas não é. Sardes também diz muito de cenas, culturas, costumes que vemos hoje. A aparência de vivo e conduta de morto, e aqui falamos espiritualmente falando, né? É muito mais comum do que se pensa. Muitas vezes alguém está mais preocupado com a aparência que ele passa. Muito mais preocupado, e isso é muito comum, nós estamos vivendo aí a era dos transtornos, das dificuldades de entender a sociedade. Obviamente não negamos que isso exista, ok, existe, mas existe até um exagero por trás disso,
que está abalando boa parte dos nossos jovens, que é: eu preciso fazer parte de tudo que está aí, e aí você se desdobra e você se massacra para sempre estar atualizado e dentro das novas realidades que aparecem. E daí se desenvolve burnout, se desenvolve a ansiedade e tantas outras questões. Né? O manter uma imagem inclui tudo isso. E aquele povo, segundo aqui o alerta que o Senhor está fazendo, eles estavam focados exatamente e principalmente nisso. Precisamos manter a nossa imagem. O problema é que, para o nosso próximo, podemos manter a nossa imagem. Eu posso ter uma conduta no meu trabalho, outra conduta na minha casa, outra conduta na igreja, outra conduta no meio dos vizinhos e outra conduta no meio da minha família. Várias condutas, várias personalidades, não é? E dependendo do contexto, há quem consiga até manter esses personagens sem que um não desmascare o outro. Agora com Deus, Deus a gente não engana. Deus você não vai conseguir surpreender, maquiar quem você é. E é esse o alerta dado àquele povo: olha, ei, vocês têm nome, reconheço, vocês têm um cuidado extraordinário com o nome de vocês. Só que eu não estou, Deus, né, dizendo, eu não estou muito preocupado com o nome, não. Recentemente eu tive o desprazer, né, posso dizer assim, de ouvir um relato de uma figura muito conhecida e que por muito tempo foi uma referência, sim, para muitos de nós, né, para muitas gerações, inclusive, né, no que se refere à liderança de igreja. Né? E essa pessoa fez um relato que é muito sério, né? Esse homem dizia assim: olha, eu tenho direito, sim, de que o Senhor me honre. Ele sabe tudo o que eu fiz por ele. Ele sabe o nome que eu dei para esse lugar. Ele sabe. Então o argumento desse homem era: já que o Senhor sabe tudo o que eu fiz, já que o Senhor sabe tudo o que eu construí, nada mais justo que ele me honre de acordo com o que eu espero. É natural que alguém, ainda que exageradamente, tenha a ousadia, sendo um funcionário, de dizer isso para um patrão: eu trabalhei os 30 dias, eu não admito descontos no salário. Mas você é um mero mortal se referindo ao centro do universo, se referindo a Deus, aquele pelo qual tudo o que foi feito se fez. E eu confesso que quando eu terminei de ver esse vídeo curto, né, sabe aqueles vídeos que aparecem pra gente? Não. Falei, gente, esse homem não falou esse absurdo. Mas é para exemplificar como que o fator fazer o nome pode levar alguém a níveis muito perigosos de ofensa ao nome do Senhor, ao nome santo, não é qualquer nome do Senhor. E até aqui nem passamos do versículo 1. Hein?
Então vocês têm nome de que estão vivos. A aparência, a pompa, a excelência com que é feita toda a propaganda é maravilhosa. E aqui podemos falar até de, não só de uma instituição por completo, mas de cada um de nós. Muitas vezes a nossa aparência, a nossa fala até dá a impressão de que né, tá tudo perfeitamente em dia com o Senhor, mas só aqui dentro sabemos os monstros que ainda precisamos derrotar. Só aqui dentro, quando olhamos para nós, sabemos aqueles ídolos no coração que ainda precisamos lançar fora. E por mais que pareça que essa carta tem apenas um tom de dedão na cara, mas apesar do peso da mensagem, podemos sentir um toque de amor da parte deste pai tão amoroso. Ele poderia nem se dirigir àquele povo. O grau de pecado, de distanciamento era tão grande, e também de arrogância, porque, novamente, o fator nome vocês se gabam de quem são, mas na verdade não são nada, no ponto de vista de Deus. Talvez para o homem seja algo incrível, sejam pessoas, sabe, que impressionam, mas para Deus, não. Mas o toque de amor está exatamente nisso, em ele estar ainda dando esse alerta. A palavra diz que o Senhor corrige aqueles que ele ama. Então, se ele está chamando a atenção, aqui é como um pai, que o seu filho está em fase terminal, por atitudes que ele mesmo cometeu. A carta ao povo de Sardes, ela é semelhante a este pai, que o filho passou a vida toda da maneira mais irresponsável, e agora a conta chegou e ele está ali ao lado da maca de uma UTI, nos poucos minutos que lhe cabem ficar ali, até porque numa UTI não se fica muito, né, visitante e tal, e ele está olhando para aquele filho, está no terminal e ainda tenta, né, dar alguns conselhos, né, ainda tenta demonstrar o seu amor de pai no pouco tempo que resta, talvez, para aquele garoto. Este é o cuidado. Este é o cuidado de Deus com o seu povo, mesmo quando estão em situações calamitosas espiritualmente. Tem a aparência de que vives e está morto. Eu fiz a comparação com a UTI, porque geralmente alguém que vai para uma unidade de terapia intensiva, né, UTI, é porque a medicina já está percebendo de que o quadro da pessoa está bem difícil. Então ali vai ter um cuidado mais, né, intenso, um cuidado mais severo, com procedimentos mais invasivos. E aquela igreja estava nessa situação. Era como se aquela igreja estivesse aí figuradamente numa UTI. E ele está alertando, olha, vocês estão em fase terminal. Vocês estão já como um paciente que já recebeu do médico um diagnóstico. Você vai durar só 3 meses. E ainda que ele diga, vocês já estão mortos, aqui ele está dizendo mortos espiritualmente. Vocês já estão andando por conta própria. Quem gosta de talvez anotar, fazer alguma
Deixar alguma nota, né, para meditar depois. Estar morto espiritualmente é exatamente isso. É alguém que deixou Deus de lado para viver a sua própria espiritualidade como bem entende, andando com as próprias pernas. Sem nenhuma inspiração, instrução, edificação, sem basicamente o Espírito de Deus. E assim aquele povo estava. E sim, o texto diz: estás morto. Mas ali é Deus que está falando. E este mesmo Deus é aquele que diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é a última chance dada àquele povo. Olha, o quadro de vocês já é de alguém. E eu gostei desse exemplo do hospital. O quadro de vocês já é de alguém que a equipe médica já conversou com a família e já está ali com a mão no botãozinho para desligar os aparelhos. Quantas vezes perante o Senhor estamos nessa mesma condição? É só desligar ali o equipamento e o paciente vai a óbito. É só mais um passo e nos distanciamos completamente do Senhor. No verso 2 ele continua: seja vigilante. E lembrando que essa palavra é inicialmente para o pastor daquela igreja. E repare que ele tem um cuidado inicial com quem ainda não está nessa fase terminal, espiritualmente falando. Você, líder deste grupo, seja vigilante e consolida, ou seja, confirma, fortalece a ideia, fortalece a crença, fortaleça a convicção. A quem? Ao resto. Que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Aqui, João começa a elencar. Olha, a igreja por completo, aquela igreja por completo, se Deus fazendo o diagnóstico, se ele fosse fazer uma média ali, já estava morta. Não haveria mais o que ser feito no patamar humano. Mas João vai começar, olha, eu vou começar a elencar a coisa aqui. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu dei o diagnóstico, tá? Pela força de vocês, acabou. É só desligar ali que acabou. Mas, ainda que vocês estejam para morrer, faça a parte de vocês. Façam a parte de vocês. A mensagem para aquele pastor é: fortaleçam uns aos outros, ainda que em estado terminal, ainda que em um estado terminal da espiritualidade, da vida com Deus, mas fortaleça-se pela palavra. Consolida o resto que estava para morrer. O que é consolidar? Confirmar, então, puxa esse pessoal, fala, olha, ainda dá para voltar. Ainda dá para notar que o quadro é gravíssimo, mas ainda tem ali, né, aquele 1%. Ainda dá para regredir. Ainda dá para ter um novo cenário.
E ele diz: porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então ele diz: olha, volta, que ainda que vocês estão agindo errado, ainda que as obras de vocês não são íntegras, íntegras quer dizer o quê? Quando falamos de integralidade, algo que é integral, algo que é completo, estamos falando de alguém que vive em sinceridade para o Senhor. Alguém que tem o seu coração dado 100%, não 80%, não meio a meio, 100%. E não era o caso daquele povo. O Senhor olhava para o coração deles e não via integridade, não via sinceridade, não via uma real devoção mesmo, algo, olha, estou vivendo para esta causa, estou vivendo para este Senhor que me alcançou. Na verdade, estavam vendo, sim, de aparências. No 3 ele continua: lembrem-se, e aqui eu vou deixar um pouco de lado a linguagem rebuscada do texto e tentar trazer aí para termos mais atuais. Lembrem-se do que vocês já receberam e ouviram. Receberam e ouviram. A palavra também diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir seria ouvir com frequência, ouvir semanalmente, né, de preferência. Então, ele diz, olha, lembrem-se do que vocês já têm ouvido, procurem se lembrar de tudo o que vocês ouviram a respeito do Senhor, para que isso dê vida de volta a essas almas praticamente mortas, praticamente devastadas, para esses espíritos abatidos, jogados ao pó. Olha, levanta de novo, e não é por outro meio, não é por procedimentos, por rituais, não, é simples. O levantar daquela igreja com aparência de viva, mas com um diagnóstico do próprio Deus de que estava morta, a cura, o tratamento intensivo para aquele paciente, para aquele povo, era: meditem no que vocês já aprenderam. Nem é momento de eu dar novos ensinamentos para vocês. Não. Primeiro, recupera o que vocês deixaram passar batida. Lembra do que vocês já aprenderam. E guarda dessa vez. Porque alguém que chega nesse estágio é porque não guardou o que ouviu. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um dos salmistas diz este texto. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Podemos pecar contra Deus e contra o nosso próximo. Os 10 mandamentos são divididos, inclusive, meio a meio. 5 pecados contra Deus, 5 contra o próximo. Então, lembra-te do que já ouviram, guardem o que ouviram e arrependam-se. O Senhor não esconde aqui a principal mensagem do Evangelho, que não é: o Senhor tem um plano para a sua vida, o Senhor tem um casamento, tem um carro, tem uma carreira. A mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é: o Filho de Deus foi crucificado para levar os pecados de todo aquele que reconhece o seu senhorio. Ou seja, de todo aquele que olha para a cruz, levado em espírito por Deus a olhar para aquela cruz não apenas como um símbolo, mas
pela inspiração do Espírito Santo, essa pessoa tenha a convicção, olha, aquilo era para eu passar. Mas agora que eu sei que aquele homem levou a minha culpa, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser viver para ele. E a chamada de atenção continua. Agora, se não vigiarem, apesar de estarem sabendo agora que estão em estado terminal, e que tem a oportunidade, muito provavelmente a última, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Para quem conhece um pouquinho de Bíblia, para quem tem uma convivência em igreja, com certeza se lembrou agora de um versículo também muito conhecido, né? Virei como ladrão. A volta do Senhor Jesus, ela é simbolizada também dessa forma, né? Que ele virá como um ladrão à noite. Né? O que isso quer dizer? Quando um ladrão vai invadir uma casa, ele não pega o telefone, escuta, seu João, o senhor vai estar em casa amanhã à noite? Que eu preciso passar aí para pegar a tua televisão. O ladrão não avisa. Então é nesse sentido que o Senhor virá e pegará muitos desprevenidos. E aqui o Senhor usa essa mesma frase para falar com aquele povo, comigo e com você também. Olha, eu virei como ladrão. A vinda do Senhor será semelhante a isso para muita gente. Muita gente será pega de surpresa. O quê? Mas ele está voltando? Muita gente zomba da volta do Senhor hoje. Inclusive para estes, a volta dele será surpreendente e aterrorizante. Virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Mas a volta do Senhor não é para o seu povo, mas para quem não perseverar até o fim, a volta dele não será para, mas contra. Nosso Senhor, ele volta para levar os seus fiéis, mas também para estabelecer juízo, punição e condenação para os infiéis. Então, o virei contra ti é nesse sentido. Virei para acertar contas com vocês. Aqui ele abranda um pouco o anúncio, né? A carta. Vocês têm, contudo, ou seja, né? Apesar de, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. No começo dessa transmissão eu fiz o comparativo, né? Que Tiatira, a igreja anterior a essa carta aqui de Sardes, era esse oposto, né? Era o símbolo de uma igreja com as vestes brancas, mas por acharem que estavam tão brancas que não notavam algumas manchas, né? Alguns pecados. Aqui, o Senhor fala, olha, dá para contar no dedo aí, tem uns 3 ou 4 aí, que não mancharam as suas vestes, que não contaminaram as suas vestes. E que se eu voltar hoje, ou que se essas pessoas vierem a falecer hoje, elas estarão comigo. Por que não contaminaram suas vestes e por que perseveraram até então?
E ele continua confirmando, olha, sim, o vencedor será sim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Aqui o Senhor dá uma garantia ali incontestável. Olha, eu não somente manterei perpetuamente, eternamente, o nome de quem perseverar até o fim, de quem não abandonar o que aprendeu de mim, de quem tenha o selo, o penhor do Espírito em si. Não somente manterei escrito o nome e não apagarei, como também andará de vestes brancas comigo por toda a eternidade. Então repare, as vestes brancas, já aprendemos aqui em semanas passadas, ela é um símbolo, tá? Não é literal, é um símbolo de pureza, de alguém que está sempre procurando estar limpo espiritualmente. Alguém que combate o pecado diariamente e procura sempre estar ali dentro do que o Senhor manda, né? E manter essas vestes brancas nada mais é do que uma simbologia da perseverança. Mas aqui ele dá outro tom. Olha, essas pessoas que já estão mantendo as vestes brancas continuarão com elas eternamente, como um símbolo, como uma lembrança. Olha, vocês começaram o céu lá na terra. Então agora vocês têm as vestes brancas por toda a eternidade como testemunho de que vocês mantiveram elas brancas, de que vocês não se deixaram vender pelas propostas que o mundo ofereceu. E o Senhor também promete que confessará o nome de cada um que perseverar na presença de Deus. Então, para que se entenda perfeitamente o que ele está dizendo aqui, tribunal final, toda a humanidade está diante do Senhor, toda a humanidade está diante do trono de Deus. Chega alguém e será procurado, como lemos aqui no livro da vida, o nome daquela pessoa. Se o nome estiver registrado, se essa pessoa perseverou até o fim, se essa pessoa não abandonou o caminho pelo motivo que for, mas procurou forças em Deus, e com certeza recebeu, porque o Senhor não lança fora aquele que chega a Ele, esse nome será lido, e o Senhor confirmará, sim, este nome está aí, porque ele perseverou até o fim. Passou por luta, passou por dificuldade, passou por enfermidade. Muitos morreram em nome do Senhor. Então está aí. E eu estou confirmando que o conheço, que é meu. É isso que quer dizer quando ele diz confessarei. Esse confessar aqui é no sentido de confirmar. Olha, sim, está escrito aí e não é por engano. Está escrito aí porque me pertence. O problema é que aqui ele está fazendo referência à minoria. Mas e aquela maioria que falamos anteriormente? Que estava com aparência de viva, mas com diagnóstico de morte. E o diagnóstico dado pelo próprio Deus.
Para aquelas pessoas e para muita gente hoje, a solução é a mesma. Volta aonde você errou. Olha para trás e vê em que parte do percurso que você errou o caminho. É como alguém que está numa estrada, numa longa rodovia, tá ali na cabeça, eu tenho que entrar em tal retorno, eu tenho que cortar, sair da estrada principal, e perde esse retorno e segue. E de repente se dá conta, eita, mas era para eu ter virado a 15 quilômetros atrás. Essa pessoa vai ter que fazer todo um contorno, todo um caminho de volta. Conversão significa isso. Dar a volta no caminho, ir para o outro sentido. Talvez este seja o cenário, este seja o diagnóstico que o Senhor está dando para muitos que terão acesso a essa transmissão hoje. E entenda este alerta como um alerta de amor da parte do Pai. Assim como um médico, quando ele dá esse diagnóstico, olha, o teu caso está sério, está grave, ele não diz porque ele se alegra em dizer. Ele não diz para mostrar o quanto ele sabe de medicina. Ele diz porque ele tem o dever de dizer. Ele diz porque é dele isso. Eu não escondo do meu paciente o quadro em que ele está. Nosso Pai age de maneira parecida. Ele não esconde, ele não diferente do médico, ele não teria um dever, ele não é obrigado a nada. Mas a sua natureza, sendo amoroso, fiel e justo, ambas coexistindo, sem que uma diminua a outra, amor, justiça, interligadas, né? Ele não deixa passar. Ele olha para alguém que está nessa condição, talvez seja você que me escuta, que está aí com a sua vida toda bagunçada, toda de pernas para o ar, toda sem saber para que caminho seguir. Ele diz, olha, você faz propaganda de que você é o cara. Você faz propaganda de que você é até conhecido como alguém que, né, nada te para. Muitas vezes você pode enganar seu pai, sua mãe, seu patrão. Não, tá tudo bem. Quantos filhos, né? Que a mãe... Filho, como é que você tá? O que você anda fazendo? Não, mas tá tudo bem. Só tô ali. Tal. Mas Deus está vendo tudo o que nós fazemos, falamos e pensamos. É muito difícil para muita gente entender a coexistência de amor e justiça como atributos de Deus. Mas o mesmo médico que se preocupa com seu paciente também não pode esconder dele o seu diagnóstico. Por mais que doa recitar a ele, ó, eu tenho que ler isso para você. E o Senhor assim como ele diz para aquele povo, ele diz para a sua igreja, para os seus filhos, na geração atual. Cuidado com a preocupação exagerada em fazer parecer, em mostrar algo, mostrar uma aparência, mostrar uma característica que muitas vezes você não tem.
que muitas vezes é apenas fachada. Que possamos olhar para dentro de nós e pensar: será que não há a mais remota possibilidade de estarmos vivendo de alguma forma dentro desse diagnóstico? O problema é não exatamente o diagnóstico, mas como que se reage a ele. Muitas vezes alguém recebe um diagnóstico de um médico e despreza. Não, quem é esse homem, quem é esse médico pensa que é? Eu é que sei da minha vida, eu é que sei o que eu posso comer, o que eu não posso, eu é que sei como eu... Enfim, geralmente essa pessoa não dura muito, né? E o Senhor está dizendo: olha, eu conheço. A conclusão que se tira dessa carta é exatamente essa. Oh, deixa de lado aí propaganda, deixa de lado aí o que você diz que você é, deixa de lado aí a, a fachada, a aparência que você apresenta para as pessoas que se importam com você. Esquece. Deus está vendo você por dentro. O que tem no coração, o que tem na mente, o que você pensa, o que preenche a tua mente de manhã, de tarde e de noite. Para que você ouça e repense sua vida. Para que possamos, sim, ter aparência de vivos e estarmos vivos. E para que possamos ter as vestes purificadas. E essas vestes brancas não são por mérito. Ah, eu tenho as vestes brancas porque eu sou o bom, porque eu sou o cara. Não. As vestes são brancas porque eram, até um certo momento, imundas pelo pecado. Mas o sangue de Jesus purificou essas vestes para que elas se tornassem brancas. Essa é a mensagem que temos, que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Pense nisso, pense bastante nisso, sempre que você lembrar dessa transmissão. O perigo de viver por aparências, o perigo de viver em prol de entronizar o teu nome, entronizar quem você é, ou diz ser. Certa vez eu aprendi uma frase que nunca mais eu esqueci. Uma árvore, ela é conhecida pelos frutos, não pelo balançar dos galhos. Você não elogia uma árvore porque os galhos estão balançando bastante, mas sim você elogia quando você vai lá. Olha, que fruta bonita, né? Que fruta, né, diferenciada. E quando você come, você percebe também que não é só aparência, né? Que ela está apetitosa, enfim. Você não se importa muito com os galhos. Esses galhos representam ações fantasiosas, emoção, discursos, emoções, maneiras de expressar o que não é, de fato. Conhece-se pelos frutos e não pelo que disse. Muitas vezes é melhor admitir quem somos. Alguém que admite quem é, alguém que olha para dentro de si e fala: meu Deus, realmente, se não for ele, a minha natureza é
imunda. De alguma forma é. Com certeza alguém ao ouvir isso falar, não, eu que? Eu não, eu sou uma boa pessoa. Cuidado. Alguém que afirma tanta bondade de si próprio. Eu sou uma boa pessoa, eu sou um exemplo, eu sou uma referência. As coisas só acontecem quando eu estou presente. Cuidado. A maior característica de alguém que está distante de Deus é achar demais de si próprio. E o primeiro passo para quem está, ainda que longe, muito longe, se aproximando, nem que se arrastejando de Deus, o primeiro passo é ter a convicção, realmente, eu sou horrível, eu tenho um caráter horrível, dependente da graça de Deus ao nível de alguém que não anda é dependente de uma muleta, que não dá um passo se não tiver aquela muleta. Assim somos dependentes da graça de Deus, para que não vivamos uma vida de aparências. Estaremos finalizando essa transmissão com uma oração, e que possamos realmente colocar em oração que o Senhor nos faça viver cada vez mais em sinceridade. Ainda que a nossa sinceridade não seja tão bonita, não seja aí aplicada aos melhores marketings, ainda que a nossa vida não seja exemplo, mas a sinceridade é o primeiro passo para o arrependimento e para uma nova vida. Se você pode, onde você está, feche seus olhos, curva sua cabeça, estaremos orando aí juntamente. Pai Santo, Pai Eterno, aprendemos nessa transmissão, lendo esse trecho da Tua Palavra, que corremos um grande risco de dedicarmos a nossa vida ao nosso nome, talvez a nossa carreira, a quem pensamos que somos e queremos convencer o outro que somos. Mas no fundo sabemos, e o Senhor muito melhor, que não somos. Que o Senhor possa nos ensinar a viver de acordo com a Tua vontade e a lançar para longe de nós. Lança o que o Senhor só pode lançar e nos ajuda a lançar o que é competência nossa. Toda preocupação exagerada com aparências, com imagem, porque o Senhor não está preocupado com isso. Nos ensina a sondar o nosso coração e ver se há algum caminho mau, para que possamos corrigir nossos caminhos, corrigir nossa conduta, para que não venhamos a correr esse risco de ouvir do Senhor. Tem a aparência de que está vivo, de que está comigo, mas na verdade não está. Na verdade está morto. E só agora está sabendo. Que o Senhor venha ter misericórdia, não somente da minha vida, mas de cada um. Eu não faço ideia onde essa live chegará, Senhor. Mas que o Senhor toque cada vida, seja em mansões ou em barracos, seja até mesmo no relento, seja em famílias alegres ou em famílias enlutadas, seja em famílias esperançosas ou seja em famílias que o desespero já é o ambiente padrão. Toca corações, vidas, famílias, histórias, transforma para o louvor do Teu nome. Que muitas pessoas sejam tocadas e tenham seus corações voltados para Ti. Não apenas palavras lançadas ao vento, saindo dos lábios, não, mas os seus corações voltados verdadeiramente
para o Senhor. Recebe toda a honra, todo o reconhecimento e toda a glória para si, e nos conforma a imagem do teu Filho. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso, que você possa compartilhar essa transmissão para os seus amigos e nos seguir no nosso canal do YouTube, Evangelista Robson Camargo. Dá uma passadinha lá e confere os nossos conteúdos. Se o Senhor assim nos permitir, domingo que vem, 10 horas da noite, estaremos aí com a 6ª carta dessa série, Carta à Igreja de Filadélfia. Que o Senhor te abençoe, uma excelente semana para você e para a tua família, uma semana também de muita reflexão aí no que aprendemos hoje. E, se assim Ele nos permitir, nos vemos lá, domingo, às 10 da noite. Deus abençoe e até breve.